A paz do Senhor, meu irmão! Olá, você, meu amigo, que acompanha o pastor Davi Fonseca em todas as plataformas de podcast. Logo mais, você irá ouvir uma pregação da parte de Deus para a sua vida. Mas antes, não posso perder a oportunidade de pedir para você, que ainda não segue as redes sociais do pastor Davi Fonseca, que siga agora o Instagram e Facebook e se inscreva no canal do pastor Davi. Agora fique com a pregação da parte de Deus para a sua vida. Deus abençoe você e sua família. É muito grande o culto de ensinamento e vai além do único dia ou do seu dia, porque entendo que aqueles que vêm num culto como esse, vêm com o coração aberto para ouvir de Deus uma palavra, mas não uma palavra qualquer, de qualquer jeito, porque muitos irmãos, e hoje, nos dias atuais, muitos não têm se preocupado tanto com a palavra. Muitos têm tratado a palavra como se fosse algo muito simples. Alguns que pregam não se dedicam mais ao estudo da palavra, à consagração da sua vida, à oração, para que Deus mande a palavra para a igreja. Tem muitas igrejas hoje comendo o que alguns pregadores chamam de comida enlatada. Sabe aquelas comidas que você compra pronta no supermercado? A vida é tão corrida de muita gente que muitos estão vivendo com esse tipo de alimento. E muitas igrejas estão assim, irmãos, vivendo simplesmente de comidas que alguém vem ali, traz, sem nenhuma consagração, sem aquela inspiração, sem o devido valor que a palavra deve ser dada. E muitas vezes a minha preocupação começa já no domingo, quando eu anuncio o culto. De maneira que hoje o Senhor fez arder o meu coração com essa palavra. E eu quero que você fique atento, porque eu tenho certeza de que neste primeiro culto de 2019, você não está aqui simplesmente por estar. Deus te trouxe aqui para comunicar ao seu coração uma palavra. E esta palavra pode nortear você durante todo este ano de 2019. Portanto, durante a ministração da palavra, não divida a sua atenção com ninguém. Não se envolva com nada paralelo. Não. Mas se volte exclusivamente para a palavra de Deus, porque Deus vai falar ao seu coração. Capítulo de número 6, os versículos 1, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, é um texto conhecido, mas é um texto muito inspirador. Isaías capítulo 6, versículo 1, o texto fala sobre a escolha de Deus para Isaías, fala sobre a consagração de Deus na vida deste homem. Passo a ler. No ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Perceba que ele diz: eu vi ao Senhor. O texto não diz eu vi o Senhor. Olha o versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim,
trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem diz amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos, como eu disse, fala da consagração deste profeta chamado Isaías. O profeta Isaías, muito embora a Bíblia não traz o relato da genealogia deste homem de grande destaque no ministério profético do Antigo Testamento, a Bíblia vai citar apenas o nome do pai de Isaías. Porém, quando nós vamos olhar para a biografia de Isaías, nós percebemos que ele teve um grande ou excelente ou bom relacionamento ou uma boa convivência com o rei Osias, o que na verdade facilitou a sua presença no palácio. E não apenas a sua presença. Quando nós olhamos para a história de vida de Isaías, percebemos que ele também chega a ocupar algumas funções estratégicas durante o reino ou no reino de Osias. Mas eu quero já chamar a sua atenção para um fato interessante. Apesar dessa boa acessibilidade dele com o reino, Isaías era um profeta escolhido por Deus e exercia o seu ministério profético sem nenhuma relevância religiosa. Lembre-se, olha a localização de Isaías. Isaías está servindo a Deus no palácio. Isaías foi escolhido por Deus. Deus o designa para ser profeta, e ele está servindo ao Senhor como profeta no palácio, ocupando funções estratégicas no reino de Osias. Porém, o ministério profético que Deus confiou a Isaías, ele exercia sem nenhuma relevância religiosa até o capítulo 6 do livro que leva o seu nome. Apesar de se desenvolver o seu ministério no melhor lugar, irmãos, que alguém poderia desenvolver, que era no palácio, que era ao lado do rei. Já pensou? Você ser um ministro do Senhor, presidente da República, e não apenas um ministro, ou ocupar uma função de destaque. Você que tem uma chamada, você que foi colocado por Deus para ser o embaixador dele na terra. Imagine Isaías está no lugar de destaque, está no lugar aonde era muito visto ou bem visto por tudo e por todos, no lugar desejado não apenas por aqueles que exerciam o ministério, mas por qualquer um da sociedade civil desejaria estar no lugar de Isaías, desejava ocupar o lugar de Isaías. E Isaías, apesar de ocupar um lugar de destaque, irmãos, ali no governo de Osias, está no palácio, o seu ministério ele não exercia com relevância, ou exercia sem nenhuma relevância religiosa. Pode ver, ninguém fala do ministério de Isaías até o capítulo 6. Quando você lê os 5 primeiros capítulos, você vê o Isaías olhando de cima para baixo. Você vê o Isaías inchado pela posição, pela condição, pelo lugar de destaque que ele ocupava. O Isaías que apontava o dedo para um, para outro. Um Isaías que se achava autoritário, grande. Ele se achava grande, mas o seu exercício ministerial ou profético não tinha até então nenhuma relevância
religiosa. E aqui vem ao meu coração uma indagação. Quando eu contextualizo, irmãos, o texto que nós lemos com a nossa realidade, não é? Quando nós contextualizamos, a grande questão, a pergunta que vem no meu coração é a seguinte: até quando você vai ficar como Isaías? Até quando? Ocupando um lugar no palácio, um lugar até desejável, um lugar até de honra, um lugar até de destaque. E esse palácio aqui, contextualizando, representa o comodismo. Até quando você vai, que foi chamado por Deus, designado por Deus para fazer algo para Ele relevante, mas você está acomodado, você está na posição, mas você não está na condição que Deus quer que você esteja. E a grande pergunta já no início dessa mensagem de Deus para o seu coração é a seguinte: durante os anos que vão ficando para trás, quando você faz um histórico da sua vida ministerial, da sua vida espiritual, se você pudesse dissertar hoje, dizer para nós ou dizer para Deus o que você fez de relevante para o Senhor durante esse tempo. Ei, desperta! Deus, o Senhor, te trouxe nessa noite para indagar o seu coração. Até quando vai ficar como Isaías no palácio? Até quando você vai ficar no campo do comodismo, ocupando uma função ou uma posição sem representar absolutamente nada, sem apresentar absolutamente nada, sem produzir absolutamente nada de relevante para o reino de Deus? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Deus tem urgência em usar aqueles para a obra que Ele designou, que Ele chamou, e a sua santidade, o Espírito Santo está incomodando a mim, e não apenas a mim, mas a algumas pessoas também, o que alegra o meu coração, porque eu e você não podemos ficar estagnados, não podemos ficar deitados em berço esplêndido, olhando as coisas acontecerem, olhando o tempo passar, como se nós não tivéssemos responsabilidades, como se Deus não nos tivesse chamado para uma obra excelente. Ei, os anos vão se passando e você não tem nada de relevante para apresentar ao Senhor nosso Deus. Mas nesta noite Deus te trouxe ao templo, Isaías. Se segura aí, se segura aí. Deus te trouxe hoje nesse dia aprazado, porque Ele quer mexer com você e a função que você ocupa no reino. Nós só reproduzimos algo de relevante para Deus quando ficamos do tamanho que Deus quer para nos usar. Deus só vai usar você quando você estiver do tamanho que Deus quer que você esteja. Por quê? Do tamanho que Deus quer que nós estejamos, Deus nos usará. Agora, enquanto você estiver pensando que você é, que você tem, porque você ocupa, porque você conhece, Deus está olhando do céu e está dizendo: te dou uma chance hoje, te dou uma oportunidade hoje. Começa a pensar naquilo que você tem feito de relevante. Ei, qual é a sua história no reino de Deus? Repito, só reproduzimos algo relevante ou de valor para Deus e para o seu reino quando ficamos do tamanho que Deus quer para que Ele venha nos usar. É por isso que Deus trabalha em Isaías no capítulo 6 de uma maneira gloriosa, de uma forma que só Deus sabe fazer. Aleluia. É por isso que eu gosto de Deus, irmãos, porque muitas vezes nós queremos mudar alguém, é ou não é? Principalmente quando é alguém que está próximo de nós, e nós queremos consertar alguns erros que ele faz, que ela comete. Queremos mostrar que não é assim, é de outra maneira. Mas tem uns que são cabeça dura, parecem que não atentam para os conselhos, para aquele que o ama, que está perto, que está dizendo: ei, não é assim, rapaz, faça direito. E você diz: não, mas eu estou, é do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Isaías pensava que era do jeito dele. Isaías pensava consigo mesmo: eu estou
faz isso é Deus. Só quem consegue transformar as pessoas é Deus. Aleluia. E Deus vai trabalhar em Isaías para deixá-lo do tamanho que Deus quer para utilizá-lo na sua obra. Entenda uma coisa: não é o palácio que determina o seu tamanho. Entenda uma coisa: não é o palácio que vai fazer de você alguém importante, que vai determinar o seu tamanho, mas sim o dono do palácio, o Senhor da obra. É Deus quem vai depositar a excelência que vem da sua glória. O apóstolo São Paulo diz: eu sou vaso de barro, agora o conteúdo é excelente. Aleluia. E por que ele foi excelente? Porque ele era de barro, mas o conteúdo era excelente. Deus deixou Paulo do tamanho que ele quis. Veja o processo de Deus na vida de Isaías, para que ele se tornasse, escute essa, para que Isaías se tornasse o maior profeta do Antigo Testamento. Deus fez ele passar por um grande processo. Fez um processo. Primeiro, para Isaías ficar do tamanho que Deus queria que ele ficasse, o Senhor começou tirando dele o que ele julgava ser mais importante na terra. Deus teve que tirar de Isaías o que ele julgava ser mais importante na terra. Se você estiver com a sua Bíblia aberta no versículo 1, diz o texto, isso aqui é Isaías declarando: no ano em que morreu o rei, o que é que Deus tirou de Isaías? O rei. Deus tirou o rei de Isaías. Eu quero que você pense nessa palavra, por isso que eu vou devagar, porque eu quero que você coma essa palavra. E quando você valoriza mais as pessoas do que a obra, ou enquanto você valoriza mais a função do que o Senhor da obra, ou do que a própria obra, os céus continuarão fechados para você. E quanto pessoas for mais valiosa para você do que o teu chamado, do que a obra que Deus confiou para você, os céus continuarão fechados para você. Segura aí. O rei Uzias representava para Isaías segurança. O rei Uzias representava para Isaías estabilidade. Quem é que não quer isso? O rei Uzias representava para Isaías prosperidade. Isaías vivia bem, vivia no palácio. O rei Uzias representava para Isaías conforto. O rei Uzias representava para Isaías esperança. O rei Uzias representava para Isaías crescimento. O rei Uzias representava para Isaías credibilidade. Deus dá uma olhadinha do céu para Isaías e vê o relacionamento dele no palácio com o rei. E Deus percebe que o rei tinha ocupado o lugar dele no ministério de Isaías. E Deus tinha uma chamada tão linda na vida de Isaías. E para que Isaías entendesse quão grande era esta chamada, e o que Deus tinha na vida dele, Deus teve que mexer com esse negócio. Deus foi e tirou de Isaías o que era de mais importante para ele. Deus tirou o rei Uzias. Diante de tudo isso que Isaías tinha no palácio, você acha que ele iria sair do palácio, irmãos? Você acha que ele ia sair do conforto para arriscar o seu ministério fora do palácio? Não. Ele não ia sair daquela posição. Ele não ia sair daquela condição. Estava muito bom, era muito conforto, era uma estabilidade. Mas o tempo ia passando e Deus tinha pressa de usar Isaías. Para você ficar no reino que Deus quer, do tamanho que Ele precisa que você fique, Ele vai tirar de você o que deixa você na zona de conforto e do comodismo. Isso aqui é uma mensagem profética. É começo de ano, pastor. Segura aí. Deus vai tirar
aquilo que deixou e tem deixado você acomodado. Deus vai mexer nesse negócio, vai. Deus vai tirar, sabe por quê? Porque Deus tem a obra linda na sua vida, mas esse conforto, esse comodismo tem deixado você aí inerte, sem fazer absolutamente nada, esperando que alguém faça por você. Nesta noite Deus diz: não, é com você o negócio, é você que eu quero usar, é você que eu vou levantar. E tem uma coisa, para isso eu vou ter que descer do conforto. Aleluia. Tem gente que quando o negócio está bom, está tudo legal com ele na vida dele, ele se esquece da chamada, ele se esquece da vocação, se esquece do que Deus confiou a ele. Aleluia. E fica como Isaías, no palácio, está tranquilo, está tudo confortável, tá. Deus vai mexer nesse negócio, vai. Aleluia. Porém, não se preocupe. Essa mensagem não é para comer no seu coração, mas é para que você entenda que Deus, o Senhor que te chamou, vai fazer na sua vida o que Ele faz. Não tenha medo do que Deus vai fazer. Quando Deus começar a tirar você da zona de conforto, não se preocupe. Sabe por quê? Porque Ele é o oleiro. Ele vai começar a lançar o barco, vai. Ele vai pegar o barco, vai. E vai começar a trabalhar. No começo vai ser difícil, vai doer, porque Ele vai mexer com a estabilidade. Ele vai tirar o conforto que você nele já está há algum tempo. E isso vai trazer para você algumas ansiedades e preocupações. Mas desta noite o Senhor te traz aqui para te dizer: não se preocupe, porque eu estou te levando para a olaria. Eu estou te levando para a olaria. E lá na olaria o oleiro vai trabalhar para deixar você do tamanho que Deus quer, do tamanho que Deus quer. Deus vai deixar você do tamanho que Ele quer. Primeiro, para usar Isaías como Ele quis, Deus tirou Isaías do palácio e tirou de Isaías o que ele mais valorizava: o rei. Segundo, Isaías foi, depois disso, dessa mexida, ele foi para o lugar que Deus queria falar com ele. Perceba que no palácio Isaías perdeu a sensibilidade espiritual. É nisso que dá, irmãos. É nisso que dá ficar no conforto e no comodismo. Tem muito crente que não sente mais absolutamente nada de Deus. Tem muito crente que não faz, olha, ele nem se lembra quando foi a última vez que falou em língua estranha, porque parece que o negócio agora é estranho dele. Tem crente, irmão, que já faz muito tempo que não sabe o que é derramar uma lágrima na presença de Deus. Cuidado, não deixe o conforto tirar você, ou de você a sensibilidade. Não deixe a posição tirar de você a espiritualidade. Para que Deus não tenha que mexer nesse negócio. Isaías parece, irmãos, desorientado quando isso acontece. Isaías parece que perde o rumo da vida, mas o Deus que está no controle desse negócio, desse processo, desse trabalho, o Espírito Santo induz e o leva para o templo. Isaías foi para o templo. Olha o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu cetro enchia todo o. Isaías foi para a igreja. Isaías, quando Deus tirou dele o que para ele era mais valioso, Isaías se lembrou que tinha uma igreja. Isaías se lembrou
O palácio se torna mais atrativo, a igreja se der tempo. Talvez, quem sabe, está muito bem lá no palácio, mas a coisa fica estreita e se lembra, tem uma igreja. Tem uma igreja. E o Espírito Santo leva Isaías para a igreja. Deus mostrou, irmãos, no templo. Deus mostrou para Isaías no templo o que ele nunca tinha visto no palácio. O que ele nunca tinha visto no palácio, Deus mostrou para ele no templo. Você está entendendo a importância do templo, meu irmão? Está entendendo? Está entendendo por que crente tem que entrar na igreja para chamar de minha? Está entendendo por que o crente tem que congregar? É aqui o lugar das revelações de Deus. É aqui o lugar da manifestação de Deus. É aqui o lugar da glória e a graça de Deus. Nós estamos na dispensação da graça, mas não mudou desde o Antigo Testamento. Deus se manifesta no templo. Se você estiver com a Bíblia aberta, olha, Isaías viu a revelação do Senhor. Ele diz assim, olha, no templo, eu vi ao Senhor. E esse ver ao Senhor não é o Senhor propriamente. Por isso que quando eu estava lendo, eu fiz questão de pontuar contigo que o texto está dizendo que Isaías viu ao Senhor e não o Senhor, porque ninguém tem condição de ver o Senhor. Moisés pediu, você lembra? E Deus disse, Moisés, você é homem, você não pode, ninguém resiste à glória. E o que é que Isaías vê aqui? Ele vê, irmãos, ele vê a glória de Deus. Deus não pode se revelar pessoalmente para Isaías, porque ele não suportaria. Lembre-se, Isaías estava no palácio. Vai começar um processo agora na vida de Isaías, para ele ficar do tamanho que Deus quer. Vai acontecer muita coisa, mas Deus é tão misericordioso que começa a mostrar a sua glória para Isaías, já no começo. E Deus começa a mostrar para ele a sua glória. E a glória de Deus que ele enxerga, olha o que ele diz que viu o Senhor, é uma figura, para que ele entendesse que era uma manifestação de Deus. Eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Isaías vê aquele trono glorioso, e ele entende que está lá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac e de Jacó, está se revelando para mim. E olha o que ele diz, e o seu cetro, esse cetro fala da glória, e ele diz, e a sua glória enchia todo o templo. É isso que acontece quando Deus chega na casa. Quando Deus chega na casa, não tem espaço que ele não ocupe. Quando Deus está na casa, toda a casa é cheia, toda a casa é tomada da glória de Deus. Você está envolvido em glória, nós estamos envolvidos na glória de Deus nesta noite, nesta Quem está sentindo agora? Quem está sentindo agora? Levanta a sua mão, exalta o Senhor. Se você está sendo envolvido pela glória, manifeste a Deus a adoração. Aleluia. O que Isaías viu foi parecido com o que foi visto no Pentecoste. Lembra? A Bíblia diz que os crentes estavam reunidos aonde, irmãos? Aonde? No templo, na oração, cerca de 120, e de repente um vento veemente e impetuoso encheu a casa, encheu a casa, encheu a casa, e aqueles que estavam na casa foram cheios também, e começaram a falar em outras línguas, e começaram a ver labaredas de fogo na cabeça daqueles que eram cheios. Era a glória de Deus. O que Isaías viu aqui é muito parecido com o que aconteceu no Pentecoste. Aleluia. Aonde é que Isaías está, irmãos? Está onde? No templo. No templo ele vê o que? A glória. Segundo, Isaías viu seres angelicais. E eu estou falando do profeta. Esse profeta nunca tinha visto isso no palácio, irmão.
Os serafins estavam acima dele, do trono. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, porque também não podiam resplandecer, senão ele não enxergaria. Com 2 cobriu os seus pés. Com 2 voavam. Fala, esse cobriu os pés para dar estabilidade. Aleluia. Sabe por que faz tempo que você não vê nada de sobrenatural? Porque você estava acomodado. E o Senhor me trouxe hoje para dizer: sai daí depressa, sai. Antes que eu tenha que mexer nesse negócio, sai. Porque Deus tem coisas grandes para revelar para você. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração, é tudo quanto Deus tem para mostrar. É tudo aquilo que Deus tem para revelar. Deus tem coisas grandes para revelar à igreja em Suzano. Quem crê? Deus tem coisas lindas, coisas gloriosas. Agora você vai ter que sair do comodismo, porque Deus vai fazer. E o que aqui Isaías viu mais o templo? Isaías viu e ouviu Deus sendo exaltado. Irmãos, isso aqui é muito forte. Perceba no versículo seguinte, o texto diz assim: esses seres angelicais que ele viu, eles começaram a clamar uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí um olhava para um e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor que está no trono. E o outro dizia: Santo, Santo, Santo é o que está no trono. Santo, Santo, Santo é o que está no trono. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele dizia Santo, 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 era que a glória envolvia mais o Quando Deus começa a se revelar, a igreja começa a adorar o Senhor. E quando a igreja começa a adorar o Senhor, a glória de Deus, ela envolve não só a casa, mas ela envolve os adoradores que estão na casa. Quando nós falamos de santo, entendemos que santo quer dizer separado, não é? É por isso que Deus nos quer separados, santos. A Bíblia diz que nesses últimos dias, quem for santo, santifique-se mais ainda, porque no céu só vai entrar os santos. Nós entendemos que há um limite entre o pecado e aquilo que é santo. O santo não pode habitar com o profano. Onde tem pecado não tem santidade. Não dá para unir o pecado com aquilo que é santo, porque o santo é separado. Então o que os anjos ou os seres angelicais estavam dizendo aqui, atribuindo a Deus santo, 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 não estava falando de um grau de santidade de Deus. Pastor, eles diziam 3 vezes santo. Será que Deus é 3 vezes santo? Não está falando de grau de santidade aqui. Esse santo no original fala do que é perfeito. Pode ver depois os estudiosos. Esse santo no original quer dizer perfeito. E quando eles diziam santo, 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 eles estavam dizendo perfeito, vezes perfeito, vezes perfeito, perfeito, vezes perfeito, vezes perfeito. Quem? O Senhor dos exércitos. Perfeito, vezes perfeito, vezes perfeito. É o que está no trono. Perfeito, vezes perfeito. É o que está no trono. Ele é perfeito. Levanta as suas mãos ali. Agora! Eu estou sentindo a presença dele aqui, eu estou sentindo. Oh, aleluia, glória, glória, glória a ele, glória a ele. Isaías viu Deus, viu e ouviu Deus sendo exaltado. 4º lugar, no templo, Isaías viu a glória de Deus movendo os umbrais da casa. Isso aqui para quem é pentecostal. Quem não é pentecostal não acredita nisso aqui não. Sabe aquele ditado?
entre nós que diz assim: como é que foi o culto hoje? Ah, não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, não sei. Eu não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, só sei que foi glória. Aleluia, foi glória. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Deus quer envolver você na glória em 2019. Vai ser glória, 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 glória na casa, glória lá na sua casa, glória na igreja, glória onde você estiver. Oh, se você estiver do tamanho que Deus quer para Ele te usar, Deus vai envolver você na glória. Aleluia. Deus continua se revelando e mostrando a sua glória aos homens do templo. Sim, é por isso que o templo deve ser prioridade para nós que congregamos. Tem que ser. Irmãos, eu nunca vi o que vejo nos dias atuais. Qualquer coisa que não crê da igreja. Ah, eu estou cansado. Não vou para a igreja hoje não. Estou cansado. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Vem cansado mesmo, porque você chega cansado, mas não volta cansado. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Você tem que empreender força. Você tem que empreender força. Mas hoje qualquer coisa tira dentro da igreja. Você não pode ficar em casa em dia de culto, porque é pecado. Vou repetir: ficar em casa quando tem culto na igreja, você fica em pecado. Que pecado é esse, pastor? É o pecado da omissão. Você está se omitindo de congregar com a igreja que está reunida. Escute, Deus vai mexer nesse negócio, porque Ele quer você do tamanho do que Ele quer. Não tem lugar melhor de estar do que na casa do Senhor. Não há lugar melhor do que a casa de Deus. Oh, aleluia. É aqui que você chega triste, mas o Senhor te envolve com um manto de alegria. É aqui que você chega cansado, mas Deus renova as suas forças. É aqui que você chega doente e Deus saca a sua enfermidade. É aqui que Deus nos abençoa, porque esta é a casa da bênção. Você lembra do Salmo 84? Lembra? Leia em casa depois. O salmista disse que na casa de Deus até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares. Ame a casa de Deus, valorize a casa de Deus, valorize o que se é feito aqui, meu irmão. Valorize, seja frequente na casa do Senhor. Eu estou dizendo acerca do processo de Deus na vida de Isaías para fazer dele o maior profeta do Antigo Testamento. Primeiro, Deus tirou de Isaías o que para ele era de mais valioso, o reino. Segundo, Deus o levou para o templo. Terceiro, nós vamos terminar. Isaías decide fazer para Deus o que Deus queria que ele fizesse. Maravilha! Olha o versículo 8. Depois disso, disse o quê? Os acontecimentos que vai do 1 ao 7. Depois do processo. Quem está entendendo, diga amém. Depois do processo, ele toma a decisão de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Depois disso, ouvi uma voz. Olha aí, a sensibilidade voltou a Isaías. Ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós?
vai esperar perder alguma coisa para isso? Será que você vai esperar o processo acontecer para você se dispor? Depois de perder o que julgava ser tão importante e valioso, depois de ter visto o que viu no templo, o que nunca tinha visto no palácio, Isaías ficou do tamanho que Deus queria que ele ficasse. Quer ver? Olha o versículo 5. Então disse eu, depois que ele viu a glória de Deus acontecendo no templo: ai de mim! Veja o que ele está fazendo, irmão. Está reconhecendo que ele não estava do tamanho que Deus queria. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O que eu estou entendendo aqui? Era um profeta pecador, mas era aquele que pecava, e antes de pecar premeditava. Porque iniquidade fala do pecado que é concebido na mente, é premeditado, é aquele que você planeja, mesmo sabendo que é errado, você planeja e executa, mesmo no palácio. Mas Deus é tão misericordioso que te traz um processo, e dentro desse processo, para deixar você do tamanho que Ele quer, Ele tem perdão, Ele tem purificação. Oh, como Deus é bom! Levanta a sua mão e diga alguma coisa de gratidão a Ele. Deus é bom, Deus é muito bom. Isaías ele reconheceu que o palácio não fez dele um profeta santo. Não, o palácio não fez dele um profeta santo, e muito menos um profeta útil. Por quê? Porque ele diz: Senhor, olhe, ai de mim, porque eu sou um pecador, um homem de lábios impuros. Irmãos, como é que de uma boca sai profecia e maldição? Como é que de uma boca sai louvor e palavras tortas? É isso que Isaías está dizendo. Era essa vida que ele levava no palácio. Estava no palácio, mas não era santo, e muito menos a congregação do palácio. Perceba, isso é muito profundo. Ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é que eu entendo aqui? Além dele não ser um profeta santo, menos era aqueles que ouviam a palavra dele. Porque ele diz: eu estou nessa condição, e pior estão aqueles com quem eu convivo. Como é que está o palácio, meu irmão? Como é que está, meu irmão, o palácio? Como é que está o seu grau de santidade no palácio? Aqueles com quem você convive. Aqui Isaías não reconhece apenas que era um mau profeta, mas era um pecador. E também ele reconhece que estava exercendo o seu ministério de forma errada, porque ele diz que todo o povo com quem ele convivia estava em pecado. Todo o povo, toda a congregação que ele pastoreava estava em pecado, porque o profeta também estava na mesma posição. Foi depois de ficar do tamanho que Deus queria que ele ficasse, que Isaías foi curado do seu mal e restabelecido a sua santidade. Olha o versículo 6, diz o texto: mais um dos serafins fez o que? Voou e veio até mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com a tenaz. E aí o que ele fez? Versículo 7: e com ela tocou na minha boca e disse, aleluia, além de tocar,
o Senhor proferiu a cura de Isaías. Oh, na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, é purificado o teu pecado. O que é que o irmão está dizendo? Agora você está no tamanho que Deus quer. Agora você está no tamanho que Deus quer. Agora você está no tamanho que Deus quer. E do tamanho que Deus quer, você pode dizer como disse Isaías: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, o Senhor, quer fazer de você como fez com Isaías. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, porque agora já se avança. Fique de pé. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Não. Aleluia. Porque eu entendo que a palavra de Deus, ela já falou profundamente ao seu coração. Eu entendo que o Espírito Santo tratou com muita gente nesta noite. Porque o Senhor comunica ao meu coração aquilo que Ele quis fazer neste lugar esta noite. Aleluia. E eu sei que há entre nós uma igreja quebrantada, uma igreja de coração contrito, uma igreja que está disposta a fazer tudo aquilo que Deus quer que ela faça. Aleluia. E porque eu entendo isso, eu quero orar com você nesta noite. E a oração que eu quero fazer com você, meu irmão, é a oração que fez Isaías: Senhor, envia minha vida. Usa, Senhor, a minha vida. Será que você pode declarar isso para o Senhor? Durante 2019, Senhor, tudo aquilo que vier às minhas mãos para fazer, eu vou fazer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, se não me foge a memória, diz o texto: oh, tudo aquilo que vier às tuas mãos para fazer, faze com toda a força, porque para a sepultura, para onde você vai, não há ciência, não há sabedoria alguma. Hoje é o dia. Ei, essa é a oportunidade que Deus abriu para você, para que você possa declarar para o Senhor, a fim de que o inimigo saiba que a partir de hoje você é instrumento de Deus. A partir de hoje você é porta-voz de Deus. A partir de hoje você está se colocando como um soldado do Senhor Jesus Cristo. Não escolhe a batalha, mas está pronto para enfrentar ou qualquer tipo de batalha. Se é verdade isso, feche os seus olhos comigo agora. Feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor nosso Deus. Comece a fazer uma entrega ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, usa a minha vida. Comece a dizer: Senhor, eu não quero esse comodismo. Diga: Senhor, eu não quero ficar nessa condição. Porque, Senhor, eu não quero chegar diante de ti de mãos vazias. Não, eu não quero entrar no céu simplesmente para viver a eternidade, mas eu quero receber de Deus o galardão fora daquilo que eu e você fizemos aqui na terra. Então começa a dizer ao Senhor: oh Senhor, toma a minha vida. Olha o Senhor nesta noite, querido Deus e eterno Pai, estamos reunidos nesta noite na tua casa. Senhor, este é o primeiro culto de 2019 na nossa igreja em Suzano. Ó Deus, aqui está a tua igreja reunida. Aqui estão, Senhor, esses santos homens que o Senhor escolheu para o ministério. Aqui está, Senhor, as irmãs do ciclo de oração. Aqui está parte da juventude da tua igreja. Aqui estão, Senhor, uma boa parte dos membros que conosco congrega. Portanto, a tua igreja está reunida. E depois de ouvirmos a tua palavra, entendemos, Senhor, que o Senhor tem urgência na obra para que seja feita nesta cidade por meio da tua igreja. Então nesta noite, Senhor, dizemos a ti, como disse Isaías depois daquela experiência no templo, quando ele viu a tua glória, quando ele viu aqueles seres angelicais, quando ele ouviu e viu o Senhor sendo glorificado e adorado, nós dizemos, Senhor, nesta noite: ó Pai, tenha de nós misericórdia, purifica-nos das nossas falhas, dos nossos pecados, e toma a minha vida, toma a vida do meu irmão, toma a vida da minha irmã, Senhor, toma a vida deste moço e desta moça. Levanta ele, levanta ela como ministro, como profeta de Deus na terra, como ganhador de alma. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre os céus sobre a igreja do Senhor em Suzano. Abre os céus sobre a igreja do Senhor neste lugar. Vem mover os alicerces, vem mover os umbrais
forte, da tua glória, da tua graça. Envia, Senhor, os dons espirituais sobre ele e começa, Senhor, começa a enchê-la, para que cheios possamos fazer esta obra com excelência, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, é para a glória do teu nome, é para o louvor do teu nome, é para o engrandecimento do teu reino nesta cidade. Aqueles que aqui moram, aqueles que aqui residem, vão saber que há homens e mulheres, instrumentos de Deus nesta cidade. Então usa, mas usa, Senhor, de maneira gloriosa, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Se você está sentindo algo de Deus, de glória, se você está cheio de Deus, transborde nesta noite. Se você é batado pelo Espírito Santo, está sentindo a glória, abre a sua boca e começa a falar em línguas estranhas. Se você é batizado com o Espírito Santo e há muito tempo você não falava em língua estranha, receba renovo de Deus aí, receba de novo, renovo de Deus, irmã, receba renovo, obreira, receba, jovens, receba renovo de Deus. Se o Senhor te tomar com cânticos espirituais, cante hinos espirituais nesta noite. Se o Senhor te tomar com mensagem profética, profetiza nesta noite, seja cheio da glória, seja cheio da graça. Três etapas trago marcando o teu ministério nesta terra. Primeira etapa, assim diz o meu espírito: põe a casa em ordem. Sim, quero trabalhar no altar. Porra, o suio e o maradoridaio. Continue o que tu começaste quando falaste para mim o que fazer, Senhor. Te dei as estratégias nesta primeira etapa. Segunda etapa, virá um tempo de preocupação, filho meu, que rondará o teu coração
e as noites ficarão compridas, mas eu, o Senhor, não te desampararei. Estarei contigo nas caladas e nas madrugadas, como assim eu te disse. As preocupações que virá sobre ti serão divididas entre aqueles que eu já levantei neste lugar para te auxiliar. Agora, por último e a terceira, escreve na tábua do teu coração: Abai, ouve na séria, porque quando pensaste em regressar, eu lhe empurrarei para avançar, porque esta obra não é do homem, mas sim minha, diz o Senhor. Nessa terceira fase que virá sobre ti, sairá do teu coração desejo de poder voltar algumas estratégias e facilitar o caminho. Mas eu te digo, não facilite, porque eu te trouxe aqui, diz o Senhor, para algo maior do que tu imagina. Nessas 3 etapas, porém os meus anjos ao teu serviço e ao serviço da minha eleita, para que não falte óleo e nem a minha presença este lugar. Filho meu, para que saiba que eu estou aqui e que visitei o teu coração e o coração do meu povo, faço eu um sinal da minha presença neste lugar. Somente aqueles que são espirituais e entendem a minha voz ouvirão o ruído da minha presença. Rebala, rebala. Queridos irmãos, na próxima quarta-feira, não venha só, traga alguém com você. Vamos encher esta casa. Estes cultos serão a festa da palavra. A festa da palavra. O Deus da palavra não deixará faltar pão para todos. Amém?